Foi a notícia mais importante na mídia brasileira em 2022. De repente, a Globo, às vésperas do início da Copa do Mundo, abre mão do seu melhor comentarista. Como? Por quê? Casão, obrigado por estar aqui. A gente se conhece há tanto tempo, a gente se viu bastante lá no Catar, né? Então vamos trocar essa ideia, não tem problema. Casão, o que aconteceu com você quando você começou a carreira com o Brandão? Eu conversei com o Vicente Mateus na época, ele falou, olha, tem um grande menino, mas ele é um rebelde, ele vai para a Caldense para aprender. O que você já perguntou com 16 anos? Ou você já enfrentou o sistema? O que aconteceu? Então, o lance foi o seguinte, eu já com 15, 16 anos já estava sabendo bastante do que estava acontecendo no país, né? Você não me pergunta como, eu também nem entendo, mas eu estava super informado e já comecei a me manifestar e participar de manifestações para a anistia, em 79. E lá no Corinthians, quer dizer, eu já era de uma turma pós-RIP, que falava que era bicho grilo, eu tinha minha turma no Corinthians, dos associados mesmo, umas meninas, uns caras que eu conhecia, o pessoal do futebol, e a gente ficava lá pelo clube e a gente era mal visto, né? Aquela turma lá é da pesada, aquela turma é da pesada, mas a gente não era da pesada nada, a gente era da paz, do amor, só que a gente, para aquele momento, para 1979, o que a gente fazia, o que a gente pensava e como a gente se vestia, era bem fora de padrão, principalmente dentro de um clube de futebol. No meu caso, quando eu era juvenil, eu chegava lá, os caras falavam, meu, você está indo de estoque ou você vai jogar? Então era... E aí eu comecei a ter conflitos com alguns diretores e tendo aliados, tipo o senhor Orlando Monteiro Alves, pai do Adilson, mais alguns diretores lá do Corinthians que me viam, que gostavam do meu comportamento, porque assim, ele é rebelde, mas pô, ele entra em campo, ele joga, ele se mata, o cara é corintiano, tal, tal. E eu subi umas 2 vezes profissional, subi com o Orlando Fantoni, mas só para ficar treinando, porque eu tinha 16 anos só. Depois da segunda taça, eu subi já para fazer parte do time lá. E aí eu comecei a ter incompatibilidade com o Oswaldo Brandão, diversas. Uma vez, nós jogamos Corinthians e Palmeiras juvenil no Parque Antártica, eu e o Ronaldo, lateral direito, nós dois fomos expulsos do jogo, perdemos do Palmeiras. Aí nós fomos treinar na segunda, lá profissional, o Brandão chamou a gente na nossa sala, e falou assim, na sala dele e falou assim, ó, vocês dois, pode voltar pro juvenilzinho de vocês, que aqui vocês não vão ficar mais. Eu já fiquei revoltado com o tipo de abordagem. Meu, 16 anos, 2 caras de 16 anos, tá subindo profissional, sabe? E eu sou um cara que eu não funciono com ordem, eu não funciono mandando, sabe? Eu tenho esse negócio mesmo de, cara, vamos conversar, vamos, né? E aí chegou um ponto que eu fui... eu já estava em casa, acabou a São Paulo, estava na minha casa, ia ter um torneio internacional no Canindé, que teve, né? Sporting, Portuguesa, Corinthians e Fluminense. E o Geraldão tinha renovado o contrato, ele me pediu para eu ir lá, mandar avisar que eu tinha que ir pro Corinthians, que eu ia participar do torneio. Fui lá, não fiquei no banco nenhum dos 2 jogos. Aí saiu a relação para um jogo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 81. Contra o Galícia, lá na Bahia, e eu estava relacionado. Aí eu fui, pô, avisei minha família, pô, tô indo viajar, pô, todo mundo sabendo que eu vou participar, né, que pelo menos eu vou viajar com profissional. Peguei 3 ônibus da Penha até Congonhas, aí eu chego lá, na hora que eu entro no aeroporto, ele vem na minha direção e fala assim, ó, garoto, o Geraldão assinou o contrato, então quem não vai viajar tem que voltar lá para que o São Jorge vai treinar. Cara, aí eu falei um monte para ele, voltei pro Corinthians e avisei a todo mundo, ó, gente, eu não fico mais aqui eu não vou ficar, pode procurar alguma coisa, quem surgir aí, vocês me ligam que eu tô a fim de, eu vou para outro lugar, eu quero jogar em outro lugar. E aí a Caldense apareceu, foi a primeira e foi rápido quando saiu a notícia assim, porque no meio do ano tem um campeonato de sul de Minas, e o Zé Eduardo, o saudoso Zé Eduardo, levou uns 4, 5 caras do juvenil do Corinthians para jogar para a cidade de Caldas, que o jogo era contra Poços de Caldas. Poços de Caldas era Caldense. E Caldas era um time que nós tínhamos feito lá. Nós ganhamos 2-1, eu fiz os 2 gols contra o Caldense. Então isso deve ter ficado na cabeça dos caras. E aí eu acabei indo para Caldense. Mas só para finalizar, o Brandão, depois eu trabalhei com ele mais 2 vezes, e ele foi super importante em alguns toques para mim, principalmente
uma vez que a gente ia jogar a Seleção Paulista em algum lugar, ele entrou no vestiário, me chamou e falou assim, eu fico olhando você se movimentar, eu lembro do Leivinha. Ele falou assim, você presta atenção, vê vídeos do Leivinha para cabecear, porque ele se posicionava do jeito que você se posiciona, mas dá uma olhada que você vai fazer vários gols de cabeça, porque eu vejo você o tipo do Leivinha para fazer Sim. jogada aérea. E foi. Pô, e tem eu estudei mesmo o Leivinha. O Leivinha é um dos meus ídolos, né? E, Casão, no começo já te incomodou essa apatia ou essa vontade dos jogadores de futebol não se envolverem, por exemplo, no que acontecia no país, ou essa alienação, ou só se preocupar com carro, com mulheres e farras, então, enfim. Cara, olha só. Como é que você como é que foi um só ou não? Não deu tempo para eu prestar atenção nisso, porque na época de juvenil eu já estava participando das manifestações para anistia, com mais 4 ou 5 amigos do juvenil, do Corinthians. Aí eu fui para Caldense, foi o primeiro ano que eu morei fora de casa, primeiro contrato profissional, com 18 anos, joguei em Poços de Caldas. Quando eu voltei para o Corinthians, foi o início da democracia corintiana. Então eu aprendi, desde do segundo ano profissional, mas do primeiro ano do Corinthians, a trabalhar democraticamente dentro do futebol. Então, não deu para prestar atenção se os jogadores se manifestavam ou não, porque nós estávamos num momento muito crítico, e nós tínhamos que agir. Sim. Então, ia ter a primeira eleição direta para governador do estado, depois do golpe de 64. Nós colocamos dia 15, votem na camisa. Nós começamos a jogar com democracia corintiana na camisa. Os generais ligavam lá, pressionavam, a gente era perseguido. Qual o pior caso da democracia? O pior caso... De tentativa de repressão? Não, teve, assim, vários. Primeiro, quando nós fomos jogar com democracia corintiana escrito na camisa, os generais ligaram lá no Corinthians para falar com o Valdemar Pires, saudoso, que faleceu há pouco tempo, para falar assim, não queremos que coloque nome democracia na camisa de ninguém. E ele foi lá no vestiário falar para a gente, o Adilson e ele, contou a história, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar democracia corintiana na camisa. E começamos a jogar batendo de frente. Depois foi a do dia 15 vote. Não é para colocar dia 15 vote. Aí nós colocamos dia 15 vote. Então nós fomos confrontando. Mas individualmente, a gente era perseguido. No meu caso, que tinha só 18 anos, e era um cara que curtia rock and roll, que estava em todo lugar, eu era perseguido pela rota todos os dias da semana. Blitz, 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 pressão, até soco eu tomei. Mas até teve um episódio que eles, teoricamente, acharam droga no seu carro. O que foi esse episódio, Casão? Então, aconteceu o seguinte, eu estava na porta da casa de um amigo meu, 23 de dezembro de 82, para a gente combinar o Natal. E eu estava com a mãe dele aqui e um outro amigo. Ele passou, fez a volta, iria fazer a volta para entrar na garagem, para a gente entrar. A rota passou, beleza. De repente ela voltou, quase atropelando a gente, sirene, aquele escândalo do caramba. E os caras fingiram que não me conheciam. Eles pararam porque eles me viram, não é que eles pararam porque não tinha ação suspeita. Qual é a ação suspeita? 8 horas da noite, em dezembro, 23 de dezembro, aquele verão, e a gente está conversando com uma senhora que mora naquela casa. Não tem atitude suspeita nenhuma. E você olha e fala, pô, aquele lá o Casagrande do Corinthians, foi campeão, artilheiro, tal, não sei o quê, não sei o quê. Não porque eu sou Casagrande ou porque eu tinha sido artilheiro. Não, porque não estava tendo nenhuma atitude discutível, suspeita, e tinha um cara que eles conheciam, né? Então você não tem um motivo de chegar lá e fazer uma blitz do jeito que eles fizeram, parecia que a gente era terrorista, com metralhadora, aquele escândalo todo. E eles pegaram minha bolsa, deram uns passos para lá e voltaram com um vidrinho. Só que eu já estava apavorado, já estava aquela confusão, e eu acabei falando, o cara falou, o que é isso aqui? Eu falei, não sei o que é isso aí. Aí o cara falou, isso é cocaína. Então beleza. Aí eu fui para a delegacia, e aí o Corinthians pagou a fiança e eu saí. Teve o julgamento, eu fui julgado até o primeiro semestre, foi muito ruim, de 83, estava com a cabeça, não estava conseguindo jogar, sabe, cabeça preocupado com o julgamento, preocupado com o que ia acontecer. Os caras estavam querendo me ferrar mesmo, porque era assim, eles queriam desmoralizar a democracia corintiana, para falar assim, olha, tá vendo o que aqueles caras? Um bebe pra caramba, que é o magrão, o outro usa drogas, o outro não sei o quê. Então era um projeto para desmoralizar e desqualificar a democracia corintiana. E depois que eu peguei, quando eu fui fazer o primeiro livro com o Gilvan, Casagrande e seus Demônios, nós fomos no DOPS,
para olhar as fichas. O governo abriu, então o público podia ir lá no DOPS e ver o nome e procurar se tinha ficha e tal. E nós fomos lá para ver. E aí eu peguei a minha ficha. E na minha ficha tinha várias histórias, mas tinha uma assim que ficou muito clara e que quando eu vi a ficha, eu fiquei com um medo que eu não senti naquela época, que eu não sabia. Que ele falou assim, não é só por causa da democracia corintiana que nós temos que ficar de olho no Casagrande. É porque ele está representando a juventude, o comportamento e o que ele fala está influenciando as pessoas da idade dele. Então era isso que eles queriam fazer. Repressão. Além de quebrar a democracia corintiana, também tentar mostrar para a sociedade, olha lá, um moleque de 18 anos aí, tá vendo? Vocês gostam dele, olha como ele é e tal, entendeu? Que absurdo. Bom, eu também entrevistei o Leão, lógico, Sim. que ele sempre falou que a democracia era um de 3. Você era um dos 3. Vocês conseguiram ser campeão com esse impasse. E você cansou de destacar a qualidade dele. Como é que foi conviver com isso? Vocês foram atrás justo do Leão, que ele representava, assim, eu falo como jornalista, ele sempre representou o status quo, quer dizer, para ele estava tudo bom naquela época. Sim. Então, o lance é assim, a convivência foi péssima naquela época. Principalmente a ponto de quê, Casal? Cara, de não falar? A ponto, assim, do dia da estreia dele, e a minha volta, que eu estava machucado, eu jogava com chuteira branca, às vezes, não era todos os jogos, mas fui eu que lancei a chuteira branca. E naquele dia eu ia jogar com a chuteira branca contra o Fluminense no Maracanã. E aí nós estávamos na mesa esperando o seu Mário para fazer a pré-eleição. Não sei se era o seu Mário ainda, ou se era o Jorge Vieira, acho que era o seu Mário. Mário Travalini, né? Sim. Aí nós estamos lá, tal, aí ele fala para mim, deixa eu ver essa chuteira. Bonita essa chuteira, deixa eu dar uma olhada. Eu joguei para ele e falei assim, bonita, hein? Quero ver se ela faz gol. Aí eu falei para ele, deixa eu ver sua luva. Aí eu falei, pô, bonita, quero ver se ela pega. Então, na estreia. E o nosso foi um conflito, porque eu fui contra a contratação dele. Você foi contra? Publicamente eu fui contra, porque nós não foram todos que foram consultados para ver se era a favor ou não. Não foi uma votação? Foi o maior erro da democracia corintiana foi esse, né? Porque consultaram só quem tinha jogado com o Leão, e não o grupo todo. Mas enfim. E aí, o lance é o seguinte, eu entendo o Leão hoje, porque eu sou amigo do Leão. O Leão ia me visitar no hospital, ele perguntava para o Benjamin Bach, que era amigo da minha família, para saber como eu estava quando eu estava internado e tal. Eu entendo o Leão, porque eu conversei já diversas vezes com ele, ele não era contra a democracia, ele não via democracia naquele momento. Então não é que ele estava combatendo a democracia corintiana, ele não estava vendo democracia. Na cabeça dele, era a democracia de 3, 4. Que era eu, o Magrão, o Vladimir, o Daniel Gonzalez na época, liderados pelo Adilson Monteiro Alves. Só que não é verdade. Porque uma democracia, você é livre para se manifestar ou não. Né? Então, os outros jogadores do time, muitos não entendiam, não queriam se envolver, outros talvez não fossem nem a favor, né, do projeto. E qual o balanço que você faz hoje, depois de tanto tempo? A democracia serviu para quê? Democracia corintiana. Cara, a democracia corintiana serviu para mostrar que dentro do futebol existe jogadores que são cidadãos brasileiros ou cidadãos de cada país que podem se manifestar e têm uma cabeça boa. A democracia corintiana não deixou legado nenhum no futebol, porque ela não teve continuidade, mas ela deixou um legado no mundo, porque é considerado o movimento mais importante do futebol mundial. Eu já participei de diversos documentários, livros, entrevistas, toda entrevista que alguém me liga de fora, quer saber sobre a seleção, de repente fala, mas e a democracia corintiana? Todo mundo pergunta, todo mundo me procura para isso, né? Então ela deixou um legado muito forte mundialmente. E aqui no Brasil, legado no futebol não deixou, mas deixou um legado social. Social, porque as pessoas até hoje esperam sempre uma opinião ou um posicionamento, no caso agora meu, porque o Magrão já não está aí, o Vladimir participa pouco, então eu sou sempre, não cobrado, porque eu sei que as pessoas esperam isso. Olha lá, se eu não falo, o cara na democracia corintiana, por que não se posicionou? E se eu falo, tem aqueles que vêm atacar. Então eu me posiciono não por causa da democracia corintiana, porque eu sou desse jeito, mas a democracia corintiana foi um marco na história de quem participou. Eu tenho certeza que quem participou ali nunca na vida, nem em nenhuma equipe de futebol, teve aquele tipo de projeto, aquele tipo de liberdade.
Né? E Casão, você tem coragem de falar e para muita gente também dá a impressão que você persegue o Neymar ou você queria que o Neymar tivesse a sua cabeça com a sua vivência. Então, a sua relação, como é que você vê o Neymar, o que ele poderia fazer de melhor ou não se espera nada do Neymar ou a gente é injusto com ele? Não, vamos lá. O que acontece? Vamos com calma. Então, as pessoas falam, pô, o Casão só critica, só persegue. Cara, eu elogiei o Neymar por anos. Desde quando ele começou a jogar lá no Barcelona, elogiei muito, seleção brasileira, muitas vezes. O que mudou em mim foi quando ele largou o Barcelona e foi para o PSG, simplesmente por causa do dinheiro. E por causa de um projeto que o pai dele, provavelmente, e ele, achavam que ele ia para o PSG e ia ganhar Champions, ele ia ser o melhor do mundo, sabe, sozinho. Entendeu? Ali eu comecei a ter um pé atrás. Falei, pô, cara, o cara tá jogando no Barcelona, campeão da Champions, fazendo gol em final, um dos melhores jogadores do mundo, foi o terceiro melhor do mundo numa eleição que ele estava no Barcelona, ficou só atrás de Cristiano Ronaldo e Messi, ou Messi e Cristiano Ronaldo, cara. Atrás de Messi. Se você ficar atrás de Messi e Cristiano Ronaldo, você é o melhor do mundo. Certo? Sim. Naquela época, só ganhavam eles. Se eu sou terceiro, cara, eu solto fogos. Pô, eu sou o melhor do mundo, porque eu tô terceiro desses caras. E aí, começou a falhar como cidadão, como comportamento, né? Na seleção brasileira, disputou aquela Copa de 18. Aquela Copa de 18 foi algo assim de impressionante do lado negativo. Virou um meme mundial. Sim. Sabe, o que eu queria do Neymar? O que eu queria do Neymar? O que os torcedores queriam do Neymar? Cara, um cara que decidisse os jogos para a seleção brasileira, um cara que fosse o melhor jogador brasileiro na seleção brasileira de verdade. Não só com as pessoas falando, o Neymar é o melhor jogador brasileiro, o Neymar é um dos melhores do mundo, mas dentro do campo, com a seleção brasileira, não representava isso. Né? E aí você vai olhando todos os fatos que aconteceram, de operar o pé, vir para o Brasil, ir para o Carnaval, aparecer na televisão, subindo e abaixando, e na quarta-feira o time dele ia jogar contra o Manchester United, uma decisão de classificação, ele só voltou porque a opinião pública reclamou. Então isso incomodou. Isso, eu acho que não incomoda só eu, incomoda todo mundo. E o lance é o seguinte, incomoda quem gosta dele. É isso que as pessoas têm que entender, é o inverso. Tudo o que eu cobrei, tudo que eu cobro do Neymar, o que eu cobrei, é porque eu queria, porque eu sei que ele podia fazer mais coisas, porque eu sei que ele é muito melhor do que aquilo e que ele tinha capacidade de ajudar a seleção brasileira muito mais do que ele fez. E tinha capacidade de ser o melhor do mundo também. Só que quem não gosta dele, mas é parça, não fala nada disso para ele. Só fica paparicando, concordando. Você tem razão, faz isso, tá certo. E as coisas estão erradas e os caras falando que estão certo. E aí quem está do lado de cá, está criticando, fica como o inimigo. Sim. Então você tem que abrir um pouco a mente, né, para você olhar uma coisa completa, porque o melhor não é aquele da chapéu, da caneta, da carretilha, então isso aqui é o melhor do mundo, ou isso aqui é o melhor da geração. Não. Você tem que olhar o outro pela qualidade deles. Então, as qualidades do Casemiro, elas prevalecem por mais tempo do que a qualidade técnica de todos esses aí. Não é? Sim, agora analisando friamente, mas a sua visão, porque o Brasil perdeu 5 Copas seguidas, o que aconteceu? O que acontece? Não é o melhor país do mundo, não é o pentacampeão, não é o acima de todos? O que acontece? Assim, eu acho que não tem um fator só, tem vários. Assim, um daqueles que eu defendo muito é o seguinte, o jogador sai muito jovem do Brasil, vai jogar fora, fica anos e anos fora, né? Sim. E aí ele perde a identificação e a identidade com o Brasil e com o povo brasileiro. Aí quando eram 1 ou 2, tudo bem, os outros jogavam no Brasil, a torcida via os caras em campo e tal. Hoje não, nenhum. E aí a torcida não tem identificação com os caras, porque a seleção brasileira não joga aqui, só joga quando é eliminatórias, não faz amistoso aqui, faz nada aqui. Então o torcedor fica distante. Aí tem a outra situação. Eles esquecem, pelo menos na minha opinião, a minha visão é que eles esquecem que antes de ser jogador de futebol eles são cidadãos.
E eles esquecem que o país deles é um país de terceiro mundo. Eles não são franceses, nem ingleses, nem italianos, nem alemães. Eles são brasileiros. E a sociedade que eles pertencem é a sociedade brasileira. A sociedade que eles vivem agora é aquela de momento. Mas a sociedade deles é a brasileira. Aí você pega mais de 35 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Sim. E aí o cara vê na internet o cara mostrando um iate, o cara mostrando carros importados, o cara comendo um churrasco folhado a ouro, né? E ele passando fome. Você acha que ele vai se identificar com isso? Não, ele vai se identificar com o cara que está aqui, que ele está vendo, que saiu da favela, está lutando para jogar, aquele cara que também tem problemas, que fala dos problemas dele, né? Não do cara que não fala de problema nenhum. Parece que a maioria que está lá fora nunca teve problema social nenhum. Sim. Sabe? Eles pouquíssimos tocam nos problemas sociais, de criação, do lugar, das dificuldades. Poucos. Parece que todo mundo nasceu em berço de ouro. E isso, na realidade, não é essa. Isso aí é uma das coisas responsáveis para o Brasil perder a identidade. E quando você vai para a Copa, você não tem a energia da torcida. A torcida, sabe, o ano passado, cara, se ganhasse seria legal. Perdeu, tudo bem. Não teve, nós percebemos, você viu. Sim, eu vi. Mas agora, mas é insolúvel esse problema, então, porque os jogadores estão saindo cada vez mais cedo, tudo bem. E os clubes não têm dinheiro. Mas e eles vão jogar fora. O problema não é eles saírem. O problema é isso aí. Então, o problema é que eles esquecem que são cidadão brasileiro. Então, mas como é que vai fazer com que eles lembrem? Quem que vai ter essa... Mas é uma questão... ninguém pode fazer nada por ninguém. Né? O que eu falo, o que eu penso, a minha história sou eu que sei e eu decido se eu vou colocar lá publicamente ou se eu não vou colocar. Se eu vou me esconder atrás de uma coisa que eu tenho hoje que não é a minha realidade. Não é a minha realidade de vida. Né? Isso não partiria do comandante, por exemplo? A gente briga tanto agora. Temos que ter um técnico de fora com essa visão. O lance é assim. Global. Você não pode obrigar nada. Né? É a questão de como o cara evolui ganhando muito dinheiro, morando na Europa, e como ele vê o passado dele, ou se ele não vê mais o passado dele, ou se ele não se considera mais um cidadão brasileiro, se ele não se considera um componente da sociedade brasileira, ou se ele acha que ele é da sociedade francesa, da sociedade italiana, da sociedade inglesa, da sociedade alemã, ele vai esquecer do passado dele e das raízes. Né? Então, aí, você não passa mensagem nenhuma de esperança para o povo brasileiro que passa fome, mas gosta da seleção. Ele torce para a seleção. Entendi. O cara torce para a seleção. Então, eu vou te dar, acho que eu consegui, ir no centro do que você está falando. Seleção da Argentina. Jogadores jogam fora, mas a gente se acompanhou lá, era incrível como eles encarnavam essa coisa da nacionalidade. Os ex-jogadores. Eu escrevi um texto durante a Copa do Mundo que eu fui fazer um jogo da Argentina, estava lá Crespo, Cambiasso, Batistuta, todo mundo num camarote da torcida, sem camisa, gritando Argentina. E no outro dia eu fui fazer o jogo do Brasil, estavam os caras lá, sentado no cercadinho, né? Porque ele está em moda, cercadinho. Cercadinho do emir de um país opressor que trata a mulher como ser inferior, a homofobia é crime, tá? Sim. Sentadinhos lá, quietinhos, sem se manifestar. Aquilo me incomodou. Eu tenho o direito de me incomodar com aquilo? Eu tenho o direito de falar publicamente aquilo? Eu tenho. Eu tenho, porque se me incomodou, se eu não estou agredindo ninguém, se eu não estou ofendendo ninguém, se eu estou passando uma visão minha, que eu não estou falando que aquela visão minha é correta, ela é certa ou não, se ela está certa, se ela está errada, eu não estou falando isso. Eu estou passando a minha visão. Sim. Porque eu fiz uma comparação. Eu não saí falando de graça, porque eu já tinha visto outros jogos da seleção brasileira, a mesma cena, e não tinha me incomodado. Achava estranho. Mas eu achava estranho porque, na minha opinião, não deveria ter ninguém sentado do lado do cara que é opressor. Essa é a minha opinião. Mas eu não tinha comparação. Quando eu vi os jogadores da Argentina, eu tive uma comparação. Aí eu falei, a diferença é gritante. E você viu como foi o título, você viu como foi a torcida argentina, você viu o que aconteceu na Argentina, né, como comemoração, você viu a manifestação, o quanto os torcedores argentinos são apaixonados por essa seleção e por esses jogadores. Como é que você explica essa comunhão entre o time, país, torcida? Onde está a origem? Porque a origem é o seguinte, os argentinos vão para a Europa, mas eles não mudam. Eles não esquecem que são cidadãos argentinos. Toda hora eles falam da Argentina, toda hora eles falam da história deles. O Martínez,
que é um louco, né? Mas sim. fez uma Copa maravilhosa, ele conta a história dele de dificuldade com muita facilidade. Não esquece. Messi fala, Não tem vergonha. fala pouco, mas fala. Você pega todos os outros, eles falam. E falam que amam a Argentina. Você, sabe, mas falam de verdade. Não é aquele negócio, pô, pra mim é uma honra vestir a camisa da seleção brasileira. Pra mim é um orgulho quando toco o hino nacional só quando tá com a camisa da seleção brasileira. Então você sai da camisa da seleção brasileira, você não é mais brasileiro, não tem mais orgulho de nada. Porque dá para pensar isso, porque se ninguém se manifesta, dá para pensar isso. Porque a gente tira conclusões do que a gente vê, do que a gente ouve, né? A gente não pode adivinhar o que os caras pensam. Então, isso passa muito também pela formação, por família, tudo. Mas agora falando do lado técnico, um treinador, da capacidade do Ancelotti é capaz de mudar tudo isso? Ou o que você vê como melhor futuro para o Brasil? Eu acho assim, se viesse o Ancelotti seria maravilhoso. Eu acho difícil, talvez não venha para mim, tem que ser o Abel Ferreira, porque é o melhor treinador que trabalha no Brasil, o mais vencedor, em pouco tempo, ganhou tudo e está lá no mesmo time. Então eu acho aquilo genial. E um treinador, ou Ancelotti ou Abel Ferreira, que cortasse a ligação com o externo que a seleção brasileira tem, que a CBF tem. Você tem que mudar o cenário, parar de ter influência de pessoas de fora, parar e reformular a seleção brasileira. Como influência? Não entendi. Cara, influência, você vê quantos caras estão oferecendo treinador. Cada um, eu prefiro... Não, tinha que ser o Fernando Diniz, o outro fala... Eu estou falando de jogadores, não estou falando de jornalista. Jornalista, você dá a sua opinião. Sim. Pô, eu acho que não, tem que ser o Ancelotti, tem que ser aquele, tem que ser aquele, tem que ser aquele outro. Você vê, parece que está uma defesa de um lobby, parece lobby para esse ou para aquele. E aí você fala, pô, qual é o interesse de tanta briga pelo treinador da seleção brasileira? Por que tanta diferença assim, né? Então isso gera uma desconfiança. Então eu acho que deveria ter uma quebra. Um treinador estrangeiro que não tem essa ligação com empresários brasileiros, que não tem essa ligação com ex-jogadores. Depois ele pode até abrir espaço para aquele que ele acha que faz sentido ouvir, ou ter presença lá, circular por ali. Mas eu acho que tem que quebrar essa raiz, na minha opinião. Porque o Brasil não ganha nada há muito tempo. E não é só não ganhar nada, joga mal há muito tempo. Então, essa coisa de não ter um treinador brasileiro nos grandes clubes europeus não é uma demonstração também que a gente tem um atraso? A impressão que dá parece que, primeiro a gente vê o esquema que eles estão usando lá na Premier League, na Liga Alemã, tenta copiar, e aí quando chega para o confronto, principalmente também quando também não tem confronto contra equipes importantes da Europa, assim, quem um técnico vai... O Abel, se ele vai assumir a seleção brasileira, ele vai te submeter à convocação. Ou se ele tem um amistoso que o Neymar vá, é um preço. Sem o Neymar é outro. Quem controla os amistosos não é a CBF. Sim. É vendida para uma empresa. Então, um técnico também, se você fosse treinador, ter que engolir tudo isso, é difícil. Mas aí assim, é difícil. Vamos lá. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo há muito tempo. Sim. Não joga bem há muito tempo. Não chega na semifinal há muito tempo. Tá? E a última vez que chegou, tomou 7-1. Então vamos lá. Você quer que a seleção continue sendo um comércio de lucro, ou você quer fazer uma seleção para ganhar a Copa do Mundo, de verdade? Você tem que colocar isso para o novo treinador. Ou o novo treinador tem que perguntar isso. Porque se de repente eu seria o convidado para ser treinador da seleção brasileira, eu ia perguntar, o que vocês esperam do meu trabalho? Porque eu vim aqui para tentar ganhar a Copa do Mundo. Agora, se é para vender amistoso, que eu tenho que convocar aquele outro para vender amistoso, eu estou fora porque eu não sou negociante, eu não faço parte do comércio do futebol. Né? Eu sou treinador brasileiro, eu sou treinador. E lá na Europa é o seguinte, não precisa, eles não estão atrás de treinador nenhum. Eles têm os melhores treinadores lá e quando pega argentino, pega uruguaio. Máximo. Porque quem interessa a CBF ter um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, como foi do ano passado? A quem que interessa? Então, deveria interessar o seguinte, primeiro, pagar melhor os prêmios dos campeonatos femininos. As meninas ganham um campeonato e o prêmio para o clube é uma miséria. Não dá para o clube pagar a folha salarial do time. O Corinthians, por exemplo. O ano passado, se eu não me engano, foi campeão brasileiro, ganhou 280 mil reais ou 300 mil reais, chegou no máximo a 400 mil reais. O que você vai fazer com 400 mil reais? Nada.
As meninas ficam lá porque tem estrutura, porque o Corinthians... E não tem outro time que vai pagar mais que o Corinthians paga. Mas o prêmio, você faz uma comparação, o prêmio que o Palmeiras ganhou para ser campeão brasileiro e pega o prêmio que o Corinthians ganhou, cara, o prêmio que o Corinthians ganhou não dá para pagar um grande jogador do time de homens do Palmeiras. O time do Ceará, tá todo mundo criticando, tomou 10, tomou 14, tomou isso, tomou aquilo. Beleza. A regra mudou, né? Porque antes o time que caía, ele continuava com a verba de Série A, sim, ele só iria diminuir a verba dele se ele permanecesse na Série B, né? Hoje não. O time que cai, ele perde a verba da Série A. A verba dele cai pra caramba. E aí, são obrigados a ter o futebol feminino. Porque senão não participa de Libertadores. Sim, é obrigado a ter o futebol feminino. Né? E aí, com que dinheiro os clubes vão montar um time? O Ceará, ele foi campeão da Série B do futebol feminino no ano passado. Qual foi o prêmio? O prêmio ajudou o time a estruturar o futebol feminino do Ceará para vir para a Série A e disputar, sim, contra Corinthians, contra Flamengo, contra Palmeiras? Teve essa? Não teve, não teve. Então, é lógico que é responsabilizar. Pô, o Ceará devia ter feito algo mais, não pode ficar tomando de 10, de 14, é ruim para as meninas, tudo isso é verdade. Mas a responsabilidade é da CBF, cara, que não dá, que não paga o suficiente para o futebol feminino se ficar no alto, os clubes serem competitivos, mais clubes serem competitivos. É isso que é a minha visão sobre a CBF, esse valor todo que você falou. Sim. Quanto? 1 bilhão. 1 bilhão. Então, paga melhor o prêmio para quem é campeão do futebol feminino, Série A, Série B, ou Copa do Brasil, e ajuda os clubes a terem um futebol de mulheres competitivo entre elas. Porque todas as vezes as decisões são sempre as mesmas. Apareceu o Palmeiras agora, sim, que foi campeão ano passado em algumas coisas, que é forte. Tem o Inter que cresceu, o Flamengo apareceu, tem o Grêmio. E se vai diminuindo. Então, é ruim para o futebol feminino, sim, não ficar tomando de 14, de 10. É ruim a CBF não dar apoio financeiro para ele. Casão, estão me cobrando aqui para você falar da seleção atual. Agora, o Brasil perdeu de novo no Catar. Não, o caminho que deve tomar é fazer uma reformulação. Sabe? Esquecer. Quem não joga mais na seleção para você? Para mim? Sim. Dos antigos? Sim. É mais fácil você perguntar quem joga. Casimiro. Casimiro. O Brasil estruturado com Casimiro. Em cima do Casimiro. Aí você tem Andrei, que está subindo aí, que já foi para o Chelsea. Você tem o Antony, você tem o Rodrigo, você tem Vinícius Júnior, você tem Richarlison, você tem Vitor Roque. Não é? Você tem Gerson do Flamengo, que é jovem. E você tem um monte de cara que está surgindo aí. Basta ter coragem de parar de ser refém de jogadores com cadeira cativa na seleção brasileira. O Tite era refém de Neymar, de Daniel Alves, de Thiago Silva. É muito nítido isso. Sim. Até a votação para o melhor do mundo mostrou isso. O Tite e o Thiago Silva votaram no Neymar. O Daniel Alves, se não tivesse preso, votaria no Neymar. Sim. Né? E ninguém votou no Vinícius Júnior. Nenhum deles votou no Vinícius Júnior, que foi claramente o melhor jogador da temporada passada, ele e o Benzema. O Messi ganhou por causa da Copa. A Copa foi no final do ano, teve uma influência. Seria muito difícil você não dar o prêmio para o Messi ou para o Mbappé depois do que eles fizeram ali, há poucos meses atrás. Mas, na realidade, essa Copa não deveria entrar no pacote do The Best desse ano. Sim. Porque o The Best tinha que ser entregue o ano passado, antes da Copa, para premiar o cara que era melhor naquela temporada. Como, né? A Copa foi no final do ano? Foi pro final. Por exemplo, a France Football deu o prêmio antes. Sim. Quem ganhou foi o Benzema. Por causa da Champions. Lógico. O Benzema jogou ele foi campeão da espanhol, sendo artilheiro, fazendo gol, foi decisivo na Champions League e ganhou o prêmio. O Messi foi razoável ano passado, mas destruiu a Copa. Então, em 7 jogos, o Messi ganhou o prêmio do cara que jogou 60. Sim, né? Tudo bem, não estou falando que não merece, não. Talvez eu votasse no Messi mesmo, porque se a Copa está valendo, eu tenho que ser justo. Né? A Copa vale? Então eu vou votar no Messi. A Copa não vale? Então eu vou votar no Benzema. Sabe? Aí os caras votam no Neymar. Então mostra que ali ficou claro para mim, faz anos, desde 18, que eu falo que essa seleção tem jogador com cadeira cativa.
que eu falo que tem uma panela Tite lá, que tinha uma panela Tite lá. E, é claro, não dá para provar, isso aí é uma visão minha, de analisar comportamento. Eu vejo comportamento. Eu não fico vendo futebol, os caras jogando bola, chutando para lá e para cá. Eu fico vendo comportamento, como que é o comportamento. E isso para mim ficou nítido. E agora, não tem mais o que discutir, né? Como você vai discutir o Thiago Silva e o Tite votando no Neymar, sendo que o Messi, que não votasse no Vinícius Júnior, não votar no Messi e no Mbappé não dá. O episódio da dança do pombo, da partida contra a Coreia do Sul, muita gente achou desrespeito, muita gente achou, olha, foi a prova cabal que o Tite estava na mão dos jogadores, que isso não se faz, vai se comemorar, vai dançar, vai tirar a roupa, depois ganha o título. Você como ex-jogador, disputou a Copa do Mundo, que visão você tem? Cara, eu acho assim, das dancinhas... Não, do Tite, não, do Tite dançando. Do Tite, esquece, o Tite me decepcionou então, mas completamente. Um técnico pode dançar? Lógico que não. Pô, numa Copa do Mundo não. Ele pode vibrar, ele pode correr, abraçar o jogador, ele pode dar uma cambalhota no chão, pode fazer qualquer coisa. O lance, assim, as dancinhas, vamos lá. Teve muitas críticas com as dancinhas, perde fogo, não sei o quê. O Richarlison faz a dancinha do pombo. Sim. Já é dele. Ele não fica ensaiando. Não é uma coisa. Por exemplo, o Rafinha deu uma entrevista antes da Copa dizendo assim, lá na Copa já, né? Antes de começar. Eu já ensaiei 10 dancinhas. Sim. Cara, aí eu falei assim, pô, beleza, o Brasil vai ganhar e o cara vai ser artilheiro, porque se ele saiu 10 dancinhas é para fazer 10 gols, né? E aí, na minha opinião, ele entrou completamente desfocado, preocupado em fazer o gol porque prometeu a dancinha, o outro ensaiando a nova dancinha. Então, mas agora, para dissecar isso... Não, pode falar mais. Não, o lance assim, sem ironia, sem brincadeira. É isso que eu falei. O Neymar precisa provar em 2 anos que ele está recuperado, que ele está jogando, que ele está fazendo aquela diferença, que ele desequilibra para ele fazer parte da seleção que vai para a próxima Copa para ganhar a Copa do Mundo. Cara. Será que também a gente não está muito viciado em ter uma dependência de 1, 2 jogadores? Se não tiver, a gente não consegue pensar de uma maneira, num conjunto, um time competitivo sem grandes estrelas? Mas o lance é assim, o Brasil tem isso na cabeça. Sempre teve grandes craques. Sim. Então você sempre teve dentro do campo 3, 4 caras. Pô, em 70 tinha 11. Sim. Que podia desequilibrar a partida. 82 tinha 11, não ganhou a Copa, mas é uma das grandes seleções da história. O Brasil tem que perceber que não tem mais 1 ou 2 que desequilibra a partida. O Brasil tem que perceber que o forte é jogar coletivamente. O forte é jogar coletivamente. E aquele que tem uma jogada individual mais forte, que desequilibra, ele usa aquela jogada para fazer a jogada de gol. Para fazer o gol, para passar uma bola, para criar uma jogada. Para o time. Para o time ganhar. Não para ele. Não para ele. Né? E a seleção brasileira, nos últimos 4, 5 anos, é desse jeito. E, Casão, antes que eu esqueça, é uma coisa super fundamental, que pelo menos para mim, qual que é a sensação de perder uma Copa do Mundo? Explica para as pessoas, você perdeu uma Copa do Mundo, estava num grupo fortíssimo de 86, começou as 2 primeiras partidas, mas enfim, qual é a sensação? O Brasil perdeu para a França, você está fora. Qual que é a sensação, como brasileiro, como cidadão, como jogador? Qual é o tamanho da frustração? Aquela época, o Brasil não ganhava a Copa do Mundo há muito tempo, desde 70. Tinha feito uma Copa do Mundo espetacular em 82. Que infelizmente não ganhou, mas ficou para a história. Então, mas a expectativa, ela continuou alta, porque, jogamos muito bem em 82, então se for a base, mais alguém que aparecer, que está bem, que foi o meu caso do Renato. Sim, o Renato não foi para a Copa, mas em 85, do time de 82, só entrou eu e o Renato. As eliminatórias que vocês disputaram foi sensacional. Então, e aí, você vai com essa expectativa, todo mundo pensando, cara, eu quero jogar, vamos vencer. Não jogamos bem com a Espanha, teve até um gol que a bola bateu dentro e saiu. Não jogamos bem com a Argélia, jogamos mais ou menos contra a Irlanda, jogamos bem com a Polônia e a melhor partida foi com a França. E é aquela que você é eliminado nos pênaltis. Sim. Aí dá um vazio, aí você dá uma certa revolta que você fala assim, a gente deveria ter jogado como nós jogamos a primeira partida. Porque nós jogamos mal a primeira partida e você perde. Mas jogou bem. Jogou bem. Foi a melhor partida da seleção naquela Copa. Aí você dá um vazio. Mas, por exemplo, eu joguei as 3 primeiras. Eu entrei na terceira. As 2 primeiras eu saí jogando. Eu estava no banco contra a França. A minha preocupação foi acolher os jogadores. Eu fui na direção do Branco, que o Branco estava destruído dentro do campo chorando. Então o papel da gente que estava no banco
pelo menos foi o meu, Sim. eu não tenho visão dos outros, mas eu acho que quem está de fora faz a mesma coisa, vai acolher aquele que você percebe, ou aquele que é mais próximo, ou aquele que você percebe que está mais caído, ou aquele que você se sente com vontade de acolher. Eu fui acolher o Branco. Fiquei com o Branco abraçado, batemos um papo, saímos juntos, fomos embora pro vestiário, trocando uma ideia. Cara, o que você vai falar? Pô, você jogou bem, pô, caramba, nós jogamos bem, perdemos, mas isso acontece. Não tem o que falar. Mas aquilo não saía da cabeça, né? Você fica tentando se distrair, mas de vez em quando você está no lugar daquelas paradas, vem na sua cabeça, pô, os pênaltis, vem aquilo outro. No outro dia, na realidade, eu sou um cara que sou muito, fico muito adaptado. Naquela época, principalmente, que eu não tinha nem conhecimento, nem sabia como que eram as sensações que eu tinha, porque eu era muito confuso, ainda não tinha problema de dependência, mas eu tinha problema de comportamentos, né? Então, as minhas sensações eram muito estranhas. Eu não sabia dizer se eu estava triste, se eu estava amando, se eu estava apaixonado, ou se eu estava desiludido. Eram coisas muito misturadas que chegavam para mim. Então eu não tinha Mas naturalmente, essa noção. ou tinha alguma coisa que você Cara, usava? não. Você usava já? Não, já usava, mas não era dependente químico, e não era frequente. Mas, então... Não era a questão disso. A questão por exemplo, a droga, cara, a droga é um ponto. As suas questões emocionais internas é outro ponto. Sim. A droga, quando você fica dependente químico viciado, ela vai acentuar todas as suas dificuldades emocionais. Então você fica sempre mais distante de encontrar um caminho, porque você fica completamente confuso. As coisas vêm tudo ao mesmo tempo e você não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Então eu já tinha essa complicação natural das minhas dúvidas de adolescente, das minhas as minhas encarnações, sabe? Eu sou um cara que eu viajo muito, fico pensando. E aquela época, antes de eu me resolver, eu pensava muita coisa e não chegava no fim de nada, e a maioria delas era negativa para mim. Então, cara, eu tinha muita confusão na minha cabeça. Então, só um parênteses, Casão. Tipo, eu li seu livro, também cobri o Maradona em 94, li 2 livros do Maradona. Ele explicando como ele escapava do doping lá em Nápoles. Era urina de outro jogador. Como você escapou do antidoping? Cara, primeiro, eu nunca usei para jogar. Sim, não, mas era social, mas tipo, sim, mas por exemplo, em 82, naquela época, nos anos 80, não tinha um exame antidoping para droga social. Não tinha um exame específico para maconha, para cocaína. O exame era para anfetamina, que a anfetamina aumenta o rendimento físico. Como pegou o Campos, né? O primeiro grande caso. Pegou o Campos, que era anfetamina, como o anabolizante, como foi o Ben Johnson. Sim. Coisas que aumentam o seu rendimento. Então cocaína passava. Os caras que vão jogar para se dopar, eles usam coisas que aumentam o rendimento. Não, você não queria aumentar o rendimento, o que não é cocaína e o que não é maconha. E você usou a primeira vez quando, Casão, como atleta? Pô, a primeira vez que eu usei foi em 82, foi num show do Peter Frampton, lá no Corinthians. Então tá no livrinho, então. E aí tinha jogo... Tinha jogo no domingo, mas que não loucura. Tinha... O exame não existia. Primeiro, cocaína não existia no Brasil. Era uma coisa assim, grupinhos que sabia, que gostava, fazia uma vaquinha e comprava. Você só ia usar se você conhecesse alguém do grupinho, ou se você fizesse parte daquele grupinho. E eu conhecia uma pessoa de um grupinho naquele dia. Né? Então não tinha tráfico aqui, não tinha nada. Então também não era uma coisa óbvia. Não tinha o exame era para pegar o aumento de rendimento, entendeu? Então eu acho que... 82 era assim, o médico do time adversário escolhia 2 do outro time. Sim, e o seu médico escolhia 2 do outro time. Eu e o Magrão, a gente ia todos os jogos. Quarta, domingo. Assim, de, sei lá quanto foi, 36 jogos, 38, 36 jogos, nós fizemos 30. Toda vez ia eu, Magrão, para o exame de doping. A gente já ia direto. Tinha uma época, e assim, a gente ia para lá, o Magrão ficava tomando cerveja, tomava uma caixa de cerveja, acabava, ele mandava pedir mais, eu ficava tomando cerveja com ele, e a gente ficava lá. E ia embora. Nunca aconteceu nada. Porque eu nunca usei para ir jogar, entendeu? Era uma outra questão. E nem usava toda hora. 82, eu não tinha... Eu falei para você, experimentei na primeira vez, mas depois demorou anos para usar de novo, porque não Quando foi mais ou menos que virou uma frequência? Quando eu parei de jogar, né? Quando você parou?
Quando eu parei de durante, jogar. tipo, na Copa do Mundo, nem pensar, nada. Não, na Copa do Mundo Pois é, que você pegava, percebe. sim. É. Tá. Não, cara, foi depois que eu parei de jogar. E não foi, a questão não foi assim. Não foi porque eu parei de jogar e aí me deu um vazio e eu fui fazer alguma coisa. Não, o lance foi o seguinte, na minha cabeça, eu sempre fui muito louco naquela época. Eu comecei a usar droga por filosofia de vida, não era para ficar louco, não era para vou usar para ficar louco em tal lugar. Não, eu usava desde os 16 anos porque eu tinha uma ideologia de vida, uma filosofia de vida ligada ao final dos anos 60 e os anos 70 que eu vivia. Que era paz, amor, liberdade e tal. E a propaganda da droga era que você tinha uma evolução espiritual, que você ficava mais à vontade, conversava com as pessoas. Desde enfim. o LSD, na década de 70. Exatamente. Então, eu nunca, talvez poucas vezes na vida, eu usei droga para, vou usar para ir naquela festa ou para ir naquele lugar. Não, eu usava como filosofia de vida, tá? E quando, a minha cabeça era assim, quando eu estava quase parando de jogar, ou faltava um ano, dois, eu falava assim, puta que pariu, quando eu parar de jogar, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Porque o futebol me impedia de fazer tudo o que eu quisesse. E só que eu não sabia o que era tudo o que eu queria. Né? Eu só falava, vou fazer tudo o que eu quero. E eu não sabia o que era tudo o que eu queria. Quando eu parei de jogar, eu percebi que tudo o que eu queria era ficar usando droga, saindo, tomando cerveja com os amigos, tal. A droga ocupou esse espaço. Ela já estava ocupando, só que como eu jogava futebol, treinava e tinha família, ficava com a família, não dava para perceber o quanto ela já estava me dominando, né, e tomando conta da minha vida. Só fui perceber depois, porque aí saiu o futebol. Cara, o futebol era a coisa que mais tomava tempo da minha vida, psicológica e física. Treinava, jogava, pensava e tal. Quando tirou tudo isso, aí apareceu esse vazio que eu falei, que eu não percebia. E aí, qual foi a jogada? Eu comecei a ficar melancólico, melancólico. Desculpa, mas você não tinha ao mesmo tempo o jornalismo esportivo já? Não, eu parei em 96 ainda não. Eu parei em 94 ainda não. E aí o que aconteceu? Eu fiquei na situação assim, eu ficava melancólico, acordava melancólico, comecei a usar droga porque eu não ficava melancólico. Eu comecei a usar mais cedo droga porque eu não ficava melancólico. Porque era insuportável para mim ficar melancólico a muita parte. Então, antes, no começo, tudo bem, ficava amanhã, ia almoçar, tomava uma cerveja à tarde com os amigos e começava a usar. Depois que aquilo começou a ficar insuportável, eu começava de manhã, porque eu não queria ficar melancólico. E aí eu fui ficando dependente, né? Fui ficando dependente, até chegou um ponto que eu não tinha controle de nada, perdi o controle da minha vida, quase morri. Família, esqueci minha mãe, meus pais, né, meus filhos, mulher, esqueci tudo, família, tudo. E fiquei naquela situação de escravidão, que é um contraste, né, que tem uma incoerência na gente quando usa droga, porque a gente usa a droga na finalidade de ficar livre. Sim. Eu quero me sentir mais livre. Mas quando você vira dependente, você fica escravo da droga. Então você já não é mais livre. Aquela luta que você tinha para se sentir livre, para fazer tudo o que você queria, para, sabe, abrir assim a sua vida, vou curtir, você perde porque você fica escravo de uma coisa. Quer dizer, era muito melhor antes do que... Então, quando você fica dependente, a droga te escraviza. Então, acabou a liberdade. E demora para você perceber isso. Se você continua achando por muito tempo ainda que você é livre. O papo maior do dependente químico, eu paro, não se preocupe, eu vou parar. Amanhã eu paro, não quero mais. Semana que vem eu paro, amanhã eu paro. Sabe, tô tranquilo. Hoje vai ser o último dia. Aí, segunda eu paro. Aí você não para nunca. E não é questão de escolha. Perdeu. Quando você vira dependente químico, não tem escolha. Você não escolhe, vou usar, não vou usar. Não tem essa escolha. Você vai porque você virou escravo daquela coisa. E, assim, tem gente que ainda usa... Assim, eu acho que o exemplo que você dá de vida é fantástico, até para as pessoas. Quem tiver a sorte de ler o seu livro, de acompanhar uma palestra sua, de ouvir você falar, repensa, tem a chance de repensar, até um parente pode tirar alguém que está nas drogas. Mas, por exemplo, em qualquer discussão assim banal, tipo, tem gente que até usa ou deixa no ar que ele teve problema, tal, tipo, quando a gente acompanha tipo, qualquer embate seu, isso é usado. Você acha que é covardia, falta de recurso?
Cara, ou sacanagem das pessoas? Não, ou o quê? eu já achei covardia. Depois eu já achei falta de argumento. E hoje eu não acho nada. Porque o que eles estão falando não é de mim. Sabe? Quem me chama de drogado, de viciado, não está falando de mim. Está escrevendo, está comentando meu texto lá e está em outro cenário. Porque eu não uso drogas, eu não bebo e não fumo. Então, aquilo não serve para mim. E eu só fui descobrir isso numa terapia. Eu cheguei num dia que eu estava depressivo, né? Tava para baixo. Falei para ela, pô, caramba, Joyce, minha psicóloga, fiquei internado 1 ano, me trato há mais de 8 anos, faço terapia em grupo, faço terapia com um psicólogo, com um psiquiatra. Fiquei fazendo trabalho coletivo, né? Fiz Ceará Sem Drogas, lá no Ceará, viajei o Ceará todo dando palestra e tal. Pô, esse pessoal fica só isso, caramba. Aí ela falou pra mim, assim, parabéns, Walter. Aí eu falei, parabéns. Parabéns. Se eles estão falando isso, é porque eles não têm nada para falar de você atualmente. Então você está se comportando bem. E se eles estão falando isso, não é de você. Perfeito. Porque você não usa droga. Então, é isso que eles estão falando para qualquer... Talvez para eles mesmos, né? Talvez para eles mesmos. Porque o que deve ter de gente que me chama de viciado e usa droga, sim, é uma enormidade. Sim. Então, eu aprendi com ela isso. Então, hoje, cara, eu convivo com isso, não tranquilamente. Sim, dói. Não tranquilamente, não é uma coisa que, legal, pode falar o que quiser. Não é assim. Mas quando começa a me afetar, eu paro de ler, entendeu? Os comentários e tal. Mas melhorou muito, viu? Melhorou bastante. A saída da Globo, você tem uma sensação de quê? De renascimento? De que já tinha dado? Que balanço você faz hoje? Não, vamos lá. Eu fiquei 25 anos na TV Globo, sim, entrei em 97 e saí em 2022. Peguei a maior fase da TV Globo no esporte, fiz, cara, várias Copas do Mundo, Olimpíada, viajei o mundo fazendo amistosos da seleção brasileira, fazíamos todos os jogos em loco, Libertadores, final de Mundial lá com o Corinthians, eu estava lá, enfim. Foi uma época maravilhosa e eu tinha total liberdade, sabendo dos meus limites. Eu sou um cara hoje, assim, eu tenho um instinto de liberdade muito grande. Isso foi colocado no meu tratamento. E antes eu achava que para ter liberdade você podia fazer o que você quisesse. Só assim eu era livre. Se eu fizesse tudo o que eu quisesse, eu era livre. E não é verdade. Não é verdade. A liberdade, você tem que colocar um limite dela. O seu limite. Você tem que saber o que você é, o que você pode e o que você não pode. Então você coloca um limite. E eu aprendi isso muito bem. Eu fiquei 25 anos na TV Globo, sim, me posicionando quando eu tinha que me posicionar, politicamente, socialmente, com jogadores de futebol, e nunca tive uma chamada de falar assim, você não foi bem, você não falou aquilo, não para de falar isso. Nunca fizeram. Depois que mudou a direção, o perfil começou a mudar. Eles também nunca falaram para mim, não fala mais isso, não fala mais aquilo. Não, continuou do mesmo jeito. Só que o perfil começou a mudar. Né? O perfil começou a mudar. E o esporte começou a se aproximar do entretenimento. E eu fui formado no esporte como jornalismo. Né? Quando eu entrei em 96, eu era comentarista e o esporte era ligado ao jornalismo, lá na TV Globo. E hoje ele é ligado mais ao entretenimento. Então, eu não estava encaixado naquilo ali. Porque eu tinha mais questões sociais, eu me preocupava mais com as questões sociais, as questões políticas, as questões de comportamento, do que fazer alguma gracinha, alguma piadinha ou achar legal alguma coisa. Eu sou bem-humorado. Quando eu fazia jogo com o Kleber, era divertido. Porque ele é 1 ano mais velho que eu, mas nós somos da mesma geração, a gente contava história de música, de jogos, ele lembrava e a gente tirava uma onda. Mas aí foi passando assim, foi começando a me incomodar e incomodar eles também, sim, porque eles ficaram comigo um bom tempo ainda, para ver se eu me encaixava. E eu não conseguia me encaixar e também não queria me encaixar daquela maneira, e eles me chamaram para a gente fazer um acordo. O acordo foi feito na mesma hora, foi ótimo para mim, foi ótimo para eles. Hoje as transmissões são completamente diferentes, mas todo mundo se encaixa lá no perfil que a Globo está hoje em dia. Eu não ia me encaixar. Entendi. Eu não tenho nada contra esse perfil, não tenho nada contra, muito pelo contrário, tenho quase todo mundo, são meus amigos lá, principalmente aqueles que narram, comentam e tal, mas eu não consigo me encaixar naquele perfil. Então, eu saí. Quando eu saí, cara, assim, eu fiquei 25 anos, cara, na TV Globo.
É uma rotina de 25 anos. Eu não tinha a mínima ideia como era não trabalhar na TV Globo. Porque eu trabalhei um ano na ESPN e fui para a TV Globo. E depois de 25 anos eu saí. O que eu ia fazer aqui fora? Qual era a visão das pessoas sobre mim aqui fora? Se tinha interesse, o que ia acontecer aqui fora? Eu não sabia mesmo. Até porque, quando tinha convite para entrevista, a Globo não deixava sair. Tinha aquela exclusividade. Era muito raro eu ir em algum programa. Sim. Sabe? Era muito raro. Então, eu não sabia como que eram as relações. E o mundo que quer te ouvir agora. Exatamente. Aí, quando eu saí, eu percebi isso. E quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu fui aceitando todos os convites, independentemente do estilo do programa. Todos. Sim. Eu fui no Roda Viva, mas fui no Mulheres. Eu fui no programa da Cátia Fonseca, mas fui no TAS, sabe? Então, assim, eu fui em diversos estilos de programa porque eu queria sentir outro palco, outra situação, sabe? Outro diálogo, outra conversa, outro tipo de pergunta. Você viu a sua perspectiva? Você viu o quanto todo mundo quer te ouvir? Claro, eu percebi o interesse das pessoas. Para mim foi ótimo, porque o que aconteceu? Eu comentava os jogos na TV Globo, e comentar jogo, você tem que ser muito rápido. Então, muitas coisas que eu falava socialmente, na parte social, na parte política ou na parte de comportamental, não dava para finalizar, às vezes ficava duplo sentido, às vezes ficava confuso. Então, as pessoas não tinham uma ideia real do meu perfil de personalidade. O que esse cara pensa de verdade? Porque ele falou isso, agora falou aquilo lá. Então, como não dá para explicar... E os programas é outro assunto, não dá para fazer. Então, os programas que eu comecei a fazer desde que eu saí da TV Globo, eu acho que hoje em dia ninguém tem dúvida da minha personalidade, do meu perfil, da minha ideologia, da minha filosofia de vida. Eu sou bem claro nisso, bem claro. Não escondo nem a minha filosofia de vida passada, que é a mesma, quero deixar bem claro, a filosofia que eu tenho de vida é a mesma que eu tinha lá atrás. Tá? Só que hoje eu tenho um outro tipo de comportamento. Então eu me sinto livre, eu gosto das coisas dos anos 60, dos anos 70, rock and roll, minhas roupas são essas e tal, não mudou nada. A minha cabeça mudou. As minhas escolhas mudaram. Mas o meu gosto e a minha filosofia não mudou. Então isso está bem claro para as pessoas. Isso significa que as pessoas podem gostar de mim sabendo quem eu sou, e pode não gostar sabendo que eu sou. Pode concordar com o que eu falo, porque sabe que eu estou sendo verdadeiro, porque eu já mostrei meu pensamento, e pode falar assim, pô, esse cara não gosta do que ele fala, porque o pensamento dele eu não gosto. Não tem mais duplo sentido, não tem mais nenhuma dúvida. E isso para mim foi muito importante. Um tempo para falar. Agora, Casão, o que você acha do final do monopólio do futebol? Porque nesses 25 anos que você ficou, não tinha como escapar da Globo. Hoje, para quem acompanha o futebol, hoje tem. Você acha isso bom, ruim, que essa diversidade? Porque... Não, é bom, sempre é bom porque tem emprego para mais gente, né? Tem emprego do esporte para muito mais gente, né? Sim. Os canais aí estão se movimentando, a cabo, canal aberto, sim, faz um campeonato ou outro, o outro faz outro, tal. Então começa a ter um espaço para mais gente trabalhar, porque quando era monopólio e eu fazia parte da TV Globo, para mim era confortável. Mas assim, só tinha espaço as pessoas que já tinham uma história. Né? Que já tinham uma história. Aquelas que estavam começando, sim, como jornalista esportivo, ou como comentarista, ou querendo ser narrador ou narradora, que hoje tem pra caramba, não conseguia espaço, porque o esporte era todo num lugar, e os outros lugares, os poucos lugares que tinham esporte, eram os caras mais experientes também, sabe? Não tinha muito espaço para quem está chegando. Hoje não. Hoje tem uma... Primeiro, o salário de todo mundo baixou. Né? Então, hoje tem mais espaço para todo mundo, porque eu acho que está mais equilibrado o negócio. Antigamente não. O pessoal ganhava muito, o outro ganhava pouco, e aí, para você fazer uma reciclagem, você demitia, o cara ganhava muito, contratava o cara que ganhava pouco. Então, mas se demitiu alguém. Sim. Né? Então, hoje não. Eu acho que hoje está mais próximo, está tendo espaço para todo mundo, e quanto mais esporte tiver em canais diferentes, futebol, qualquer tipo de esporte, eu acho que vai ajudar
o funcionamento do jornalismo esportivo, né? Vai ajudar a dar emprego e vão aparecer pessoas super competentes, como são aquelas que já têm experiência, porque antes o monopólio não deixava as pessoas evoluírem, as outras pessoas. Só evoluía quem estava dentro desse monopólio. Você só participava dos grandes eventos quem estava ali dentro. Então, assim, e eu tive ali dentro, eu não vou tirar o corpo fora. Eu nunca fiquei mal nesse movimento. Porque, cara, eu estava fazendo, eu não tinha essa visão de que, porra, tem muita gente querendo trabalhar e não consegue, muitos lugares. Eu estava dentro daquele negócio. Apesar de eu ter toda a minha visão democrática, todas as minhas opiniões sociais, comportamentais, políticas e tal, eu não conseguia lá dentro, eu não tinha a visão que eu tenho hoje quando eu estava ali. Então, eu fazia todas as Copas do Mundo, todos os amistosos da seleção brasileira, todos os grandes jogos, todas as grandes finais. Então, cara, sabe, tava legal. Só que a visibilidade e quem ficava conhecido no Brasil todo era só aquelas poucas pessoas ali. E os outros tantos, todas as pessoas que gostam de esporte e que se formavam em jornalismo esportivo e tem capacidade, tem competência e a coisa não andava. Entendeu? Então eu acho que hoje tem mais espaço para as pessoas. E assim, tem mais espaço porque o mundo mudou mesmo. Hoje não faz mais sentido um lugar só comandar tudo. Não tem como. Ninguém tem todo esse dinheiro mais. Entendeu? Ninguém, principalmente no Brasil, né? Não. Em casa, o diretor já está me matando que tem 4 perguntas para você importantes para fazer e vou fazer antes que eles me joguem o sapato. A primeira. Robinho Daniel Alves, que imagem passa para o mundo do jogador brasileiro, da seleção brasileira? O que você pensa dos dois? O que eles passam de imagem como jogador da seleção brasileira pouco me importa. Sim. O que me importa é a imagem que eles passam como cidadão brasileiro. Perfeito. O Robinho é um estuprador, condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro coletivo de vulnerável. Estava passeando pela praia, jogando futevôlei, tirando foto, foi para manifestações antidemocráticas, foi para o bloquinho de carnaval. Então, cara, isso é um deboche para a justiça brasileira, um deboche para a justiça italiana, que o condenou. Cara, a justiça italiana deve pensar assim, pô, eu condenei o cara foi condenado, o cara cometeu um estupro aqui, o cara tá lá na praia, tá no bloquinho de carnaval. Então eu acho que isso mexeu, e o caso do Daniel Alves, depois eu vou entrar, também mexeu para a justiça italiana pedir para a justiça brasileira fazer cumprir aqui, ele e o parceiro dele, né? No caso do Daniel Alves, vamos lá, não tem nada a favor dele. Todos os depoimentos confirmaram o que a menina falou. Todos os depoimentos da menina foi da mesma maneira, a mesma história. Tudo o que foi chegando de informação, nada foi favorável ao Daniel Alves, por isso que a justiça espanhola não liberou, porque eles viram risco de fuga no Daniel Alves, olhando o caso Robinho. E aí se fala, pô, mas ele, foi o advogado, falou, ele tem raízes na Espanha e ele não vai fugir, tal. Cara, o Ministério Público pensou de uma forma que eu também penso, que é o seguinte, verdade, voo comercial ele não ia poder sair, mas um jatinho particular ele podia pegar e ir embora. Esse foi o pensamento da justiça espanhola. Risco de fuga. Não é que ele está preso lá sem ter confirmado um crime. Não, está sendo investigado, os depoimentos, as informações estão nítidas, estão públicas para todo mundo, mas o que fez ele ficar preso é o risco de fuga. Então, nós temos que esperar o resultado. Mas, só de ser acusado de estupro, sabe? Você já avalia já olha de um outro jeito. Eu sempre achei o Daniel Alves arrogante, prepotente e com soberba. Sempre achei. Sempre. Não é que eu nunca imaginei que ele fosse entrar numa roubada dessa. Mas, quando o estuprador, quando tem um caso de assédio sexual, de estupro, a chegada é em cima da soberba. Sou mais que você, quem é você, você sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou, eu posso te demitir, ninguém vai acreditar em você,
eu vou falar, todo mundo vai acreditar em mim. Então, a chegada de um assédio é em cima da soberba, tá? Sim. E aí é uma covardia, não só o próprio crime, que é hediondo, é covarde, como a mente do cara que vai preparar a situação é covarde. Porque eles diminuem a garota. Eles desqualificam a garota. E a garota não consegue combater aquele monte de coisa na cabeça dela, se realmente se ela se perder ali, vai acontecer, ela só vai perceber depois. Porque é óbvio. É óbvio. Meu, não quero nem falar nos argumentos que os caras usam, porque é nojento, sabe? Nojento. E a roupa, ou o passado, ou que horas ela estava no lugar. Cara, todo mundo pode estar em qualquer lugar com a roupa que quiser, e o passado de cada um interessa a ele. Isso não significa que no presente alguém pode definir a sua personalidade, o seu caráter, pela sua história, pela sua roupa. Pelo momento, onde você está. Então isso, cara, isso é nojento, cara, isso é cruel, é covarde, sabe? Então, se o Robinho sendo preso aqui, esse amigo dele sendo preso aqui, vai ser um marco, e eu acho que a justiça brasileira tem que mudar em relação ao caso de estupro. As coisas têm que ser mais severas, têm que ser mais rápidas, né? Investigações, decisões, tudo mais rápido, porque é um crime que a cada 8 minutos tem uma mulher estuprada no Brasil. É um absurdo, sim. Isso, esses dados valem só para quem denuncia, para quem faz denúncia. Imagine quantos não fazem denúncia por esse motivo que eu estou falando. Ninguém vai acreditar em você. Quem é você? Você sabe quem sou eu. Não, perfeito. Fazer as últimas 3... É uma imposição. Caso vamos fazer as últimas 3, o Eugênio vai ter um infarto. Eu também. Não, agora você vai falar agora sobre o seu novo projeto. É fundamental. Qual então, assim, não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho com produção musical, cultural, né? Que não. Eu fiz um espetáculo em homenagem a Doriana Barbosa em janeiro de 17 no Teatro Municipal, que foi maravilhoso. E esse ano eu vou fazer, dia 13 de julho, dia do rock, o Rock Canta Belchior, também no Teatro Municipal, junto com a minha equipe de produção, né? E é isso, meu projeto principal desse ano é esse. Provavelmente pode ter, no Dia do Nordestino, uma homenagem ao Luiz Gonzaga, também no Municipal, mas eu estou no trabalho desse projeto, fora as coisas que eu faço no UOL e tal. Então, a penúltima... A tua relação com Sócrates, profunda, e eu queria saber onde foi parar a sua última camisa do Corinthians, que o nosso diretor sabe de uma história que você deu a camisa do Sócrates. A camisa do Sócrates. Foi do Sócrates, então me explica, por favor. Não, a minha relação com o Sócrates foi uma relação de amor, sabe? Tinha amor ali, era paixão ali, sabe? Era um casal, porque a gente se dava muito bem em todos os lugares, em todos os sentidos, em todas as conversas, sabe? Jogando futebol, todo mundo viu. E fora do campo, as pessoas sabem aquilo que ficou público. Mas as nossas conversas, nossa intimidade, pelos bares da vida, que era nos lugares que a gente se encontrava, ninguém sabe. Então a minha intimidade com o Magrão, a intimidade que ele tinha comigo, era muito forte. Para ter uma ideia, quando ele foi internado a primeira vez, com hemorragia interna, eu estava na rua, dentro de um carro, eu estava no carro, estava com uma amiga minha, que a gente ia comer uma pizza. A minha psicóloga mandou uma mensagem dizendo que o Sócrates tinha sido internado. Eu falei, mas como? Onde você viu isso? Não estou sabendo de nada. Ela falou, tá na internet, saiu agora na internet, ele está no Einstein. Eu perguntei para minha amiga, você vai comigo no Einstein? Eu fui. Cheguei lá, não tinha ninguém ainda, só eu. A Kátia, que era a mulher dele da época, saiu, ele estava no UTI. Ela falou, puta, que bom que você está aí, puta, que legal. Mas eu não vou deixar você entrar porque você não vai gostar do que você vai ver lá dentro. Se você vier amanhã cedinho, você vai ver ele. Beleza, fui para minha casa, 7 horas da manhã eu estava no Einstein. Fui lá, entrei, tava eu e o Raí. O Magrão, a Kátia, eu acho que estava o Gustavo, o filho do Magrão. Ele estava deitado. Aí ele me viu e falou assim, ô Rabigui, caramba, eu sonhei com você ontem. Eu sonhei que você estava aqui no hospital, cara. Aí, pô, todo mundo olhou pra minha cara, porque todo mundo sabia que eu estava no hospital mesmo. Mas eu estava lá fora, no Einstein, e conversando baixo. Não teve um sinal que eu pudesse estar lá. Sintonia.
e o cara teve essa ligação de espiritual mesmo, sabe? De energia. Ou assim, esperando que eu fosse lá e sabendo que eu iria lá. Eu acho que assim, pode ser até uma questão muito mais simples. Não seja uma questão espiritual, nem seja uma questão de energia. Se fosse uma questão de confiança e de expectativa, sabendo que eu ia estar lá naquele momento de qualquer maneira. E ele pode mesmo ter sonhado com isso, porque ele acreditava muito nisso. E eu estava lá mesmo. Cara, era isso. Mas vocês estavam um momento afastado, né? Por conta de... O Sócrates foi chamado antes para a Globo do que você. E aí, quando você aceitou, pelo menos é que eu li até... Não, o lance foi... Eu tava na Globo, aí foi uma terça-feira, ele ligou, eu estava na redação, ele falou para mim, pô, Casão, pô, Biguê, faz o seguinte, tô sabendo que a Globo quer mais um comentarista para São Paulo. E precisava mesmo, só tinha eu. Eu fazia todos os jogos, assim. O Falcão fazia mais o Campeonato Brasileiro dos times do Sul, alguns do Rio e tal, e eu e o Kleber viajando o mundo. Precisava mesmo. Meu, fala com o cara. Eu fui lá falar com o Marco Mora, saudoso Marco Mora, que era o diretor. Falei para ele falou assim, pô, Casão, seria maravilhoso ter você e o Magrão aqui comentando. Meu, um sonho, cara. Quem não queria? Só que nós não confiamos nele. Porque ele já deu uma mancada pra gente no Sport TV, na final de 96, Palmeiras e Corinthians, lá em Ribeirão Preto. Ele estava no Sport TV e ele bebeu cerveja antes e tal, e não foi legal. Então, ele não confiou. E eu falei isso pra ele. Deu 2 dias, eu tinha uma coluna no Estadão, que era uma página. Sim. Aí eu ia lá no restaurante, no Lelis, fazer entrevista. E eu entrei, tava ele, o Juca e o Trajano. Aí eu cheguei perto, cumprimentei, aí ele falou pros dois, olha o cara que se vendeu pro sistema. Ali me freou. Sacanagem. Me freou. E aí ficou toda aquela dúvida. Nós ficamos afastados um bom tempo. Ficou aquela dúvida entre o Juca e o Trajano, que o Trajano achou que foi uma brincadeira irônica, que eu entendi mal e tal. E o Juca, não. O Juca achou assim, não foi legal o que ele falou. Né? E nós se afastamos por causa disso. Tivemos algumas possibilidades, mas assim, o nosso afastamento foi a melhor coisa que aconteceu na vida dos dois. Porque eu estava viciado em droga, dependendo de droga, e ele estava alcoólatra. Os dois unidos, se gostando e se destruindo ao mesmo tempo, quer dizer, ia ser uma destruição completa. E infelizmente, quando a gente se reencontrou, eu estava já legal e ele não conseguiu sair do alcoolismo e acabou falecendo por causa do fígado, né? Pena. E a camisa dele? A camisa foi o seguinte... A última camisa. A camisa do Magrão, a primeira despedida dele foi lá em Juazeiro do Norte. Era a inauguração do aeroporto de Juazeiro do Norte. Era Corinthians e Vasco, foi todo mundo no meu avião, nós descemos, foi aquela festa, sabe? Todo mundo correndo lá. Nós fomos pro hotel e os caras tudo uniformizado e a gente, pô, normal, tomando cerveja, saía pra lá e pra cá, ganhamos de 3-0 do Vasco. Inclusive o Paulo Angione falou assim, não é possível, cara. Meu time ficou de uniforme, dormiu cedo, vocês ficaram bebendo cerveja até 5 da manhã no dia do jogo e vocês ganharam. Falei, pô, democracia corintiana. Aí ele falou assim, aí nós voltamos do jogo, todo mundo assinou a camisa número 8 dele. E a gente estava no mesmo quarto. E aí chegou o ônibus, nós entramos no hotel, ele estava de bermuda, foi direto pro bar. E eu ia subir para colocar a bermuda. E ele falou para mim, ô Biguê, leva essa camisa que eu vou guardar de recordação, vou fazer um quadro. E eu levei em cima e coloquei. Desci, ficamos tomando cerveja, tal, não sei o quê, não sei o quê. E eu conheci uma menina lá em Juazeiro do Norte. E a gente se gostou ali naquele momento, tal. Nós fomos pro quarto. Aí depois a menina falou... E aí não aconteceu nada, hein? Ontem eu estava até conversando sobre isso, o cara não acreditava. Eu falei, não aconteceu nada. Eu fiquei de roupa, ela de roupa. Porque eu nunca tomei uma atitude. Se eu não visse que... Se a mulher não deixasse claro o que eu podia fazer, eu não conseguia. Porque eu fui criado por 3 mulheres. Minha mãe e minhas irmãs. E eu ouvia desde criança, Valtinho, nunca faça mal para uma menina. Valtinho, uma menina não se bate nem com uma flor. Então isso, hoje, foi maravilhoso para mim. Porque eu sou um cara, que nem o Pepeu falou, eu sou um cara feminino que não interfere em nada na minha masculinidade. E eu adoro o meu lado feminino muito mais do que o masculino, você quer saber. E o que acontecia? Eu demorei muito para namorar com alguém, porque eu não sabia o que era fazer mal, o que eu podia e o que eu não podia. Então eu namorava no portão com a minha primeira namorada, eu ficava assim, né? Vou beijar, vou pegar na mão dela, eu não sabia. Enfim, então não aconteceu nada. Porque a menina era de lá,
super encantada com tudo que estava acontecendo, então na minha cabeça eu falei assim, pô, ela tá encantada com o que está acontecendo, eu acho que ela não tá afim. E ela tá confiando em mim, ela só veio no quarto porque confiou em mim. Ela não veio para transar comigo, ela veio porque ela sentiu confiança. Então realmente não aconteceu nada. Só que ela falou assim, eu queria, pô, você não tem nada para levar de recordação, tal, não sei o quê. Aí eu olhei, tinha a camisa do Magrão ali em cima, eu peguei e falei, ó, pode levar. Beleza. Aí foi embora, descemos, ficamos bebendo até 7 horas da manhã. Aí na hora de subir, no elevador, antes, eu tô indo pro elevador, eu falei, Magrão, preciso falar 2 coisas para você. Uma é bem legal e a outra, mais ou menos. Aí ele falou, tá bom, qual que é legal? Pô, legal, você me deu a camisa para eu levar, eu levei lá em cima, deixei lá no quarto. Aí ele falou, e qual que era legal? Pô, você viu aquela menina que eu conheci? Ele falou, pô, Big, caraca, que menina bonita, hein? Pô, caramba, você deu maior sorte. Eu falei, então, ela pediu como se chama? Uma lembrancinha, e eu dei a sua camisa. Aí ele falou assim, eu ia fazer um quadro, eu ia isso, eu ia aquilo, dentro do elevador. Pá, você tá louco, caraca. Falou, saímos do elevador, aí chegamos na porta do quarto, assim. Aí ele parou de falar e falou assim, quer saber? Foi por uma boa causa. E ficou tudo certo. Essa foi a camisa do Sócrates. Puta. Ô, Casão, pedi só para você tomar um copo d'água, só um golinho d'água. E vou pedir a última pergunta, é a última coisa que se você quiser fazer, você faz ou não. Traz aí, por favor. Impossível. Impossível? Impossível. Impossível? Nem dedilhar? Nada. Porque eu ia te pedir uma coisa. Não. Eu ia te pedir uma coisa só, se você quiser. Você sabe da história. Não, eu te contei a história. Mas só tem um público aqui, tá tudo a seu favor. Mas assim. Mas eu não sei, isso que é o problema. Então, o público pode estar a meu favor. Você estudou e você é formado. Então, ó, eu tenho lá o certificado da Itália, que chegou para mim, que eu pedi, mas tô brincando. Você foi até o final do curso de violão, não? Então, quando eu cheguei na Itália, primeiro ano, eu fui para um conservatório, um dos principais conservatórios da Itália, lá em Ascoli, né? Eu treinava de manhã, de tarde e ia para o estudo. Sim. E lá, uma sala coletiva, normal, sala de aula. E a gente estudava canto, estudava isso, e eu tinha uma vergonha absurda quando o professor me chamava lá para educar a voz. Mas continua? Sabe? Não, então, continuei e tal, fui ensaiando, aprendi. E cada aluno aprendeu uma música. Eu estudei violão clássico, né? Tá. Então cada um aprendeu uma música clássica para tocar. Que ia ter a apresentação do final do ano, a apresentação de final de temporada. Os familiares, todo mundo ia lá no conservatório e cada aluno ia subir lá e ia tocar uma música. Eu não fui. Porque eu fiquei tímido, eu fiquei com vergonha. E isso é inacreditável, porque os caras falavam para mim assim, você joga lá no estádio lotado, cara. Ou você faz gol, você perde gol, você joga bem ou joga mal e ninguém fala nada. Então, e você não teve medo. Era outro palco. Mas o que a gente queria fazer era tirar esse trauma. Você não quer tirar o trauma. Mas deixa. Entenda bem, gente, entenda bem. Não é questão de trauma. Eu não sei tocar o violão. Eu desaprendi. Então, eu não levei adiante. Então, mas deixa eu só falar, então, fazer a última pergunta, então, que era o seguinte. Eu ia pedir para você levar no violão. Ou pelo menos é uma homenagem à Rita Lee, que era sua super amiga, que está vivendo esses momentos tão difíceis. Eu ia pedir para você cantar Ovelha Negra, mas... Cara, eu não vou cantar Ovelha Negra, mas... o que você pode falar, então, para terminar? Esses dias eu dei uma entrevista e a pessoa me perguntou como eu me definiria dentro do universo que eu entrei. E eu me defini como uma ovelha negra. Eu sou uma ovelha negra, como a Rita é, como muita gente é. Eu fiquei perdido por muito tempo sem conseguir me encontrar, né? Então, ser ovelha negra não é uma coisa ruim, mas tem seu preço a pagar. Ovelha negra é aquela pessoa que vai um pouco contra a maré, não é padrão de sociedade, fala coisas que as pessoas, na maioria, não está querendo ouvir, vai fora de uma direção. Então, hoje eu sou uma ovelha negra super feliz. Continuo sendo ovelha negra. Continuo sendo ovelha negra. E ovelha negra não tem nada a ver com usar droga, com beber, com se matar. Ovelha negra é um estilo de vida, um estilo de comportamento. Ou você fica no padrão, se você não for no padrão, você é ovelha negra. Qualquer situação. Casão,
Muito obrigado, hein, pela sinceridade. Isso. E você vai continuar falando agora para um público mil vezes maior, você vai ver. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.